Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Santinelli e estou aqui com mais um vídeo para este canal. Hoje eu vim gravar esse vídeo para contar para vocês o relato do meu parto pelo SUS. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu estava aproveitando, né, o nascimento do bebê e estava curtindo ele, né, os primeiros dias e também me recuperando da minha cesárea, que foi um pouco complicada. Vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo. E também o meu esposo estava de férias em casa, então eu fico meio sem jeito, que eu sou muito tímida, eu tenho vergonha. E estava aproveitando também um pouco da minha família, né, aproveitando que ele estava em casa. E descansando também, né, gente? Porque os primeiros dias do bebê, a gente fica um pouco cansada por conta que tem que amamentar de 3 em 3 horas, então a gente dorme muito pouco e a gente fica um pouco cansada, né? E aqui tá o Elias. O Elias hoje está fazendo 2 mesinhos, na verdade ele vai fazer ainda, né, à noite. E hoje eu vim contar pra vocês o relato do meu parto. Então bora lá? Então, gente, voltando aqui com vocês. No dia 8 de maio, foi num sábado? Isso, foi no sábado. 8 de maio foi no sábado. No dia 8 de maio, eu já passei o dia, fiz as minhas atividades domésticas normais, mas estava sentindo já umas coisinhas diferentes, né? Apesar de eu já ter tido outras 2 gestações, nunca é igual, nunca é a mesma coisa, mas assim, eu tava sentindo já umas coisas diferentes e eu tinha falado pro meu marido que eu achava que era hoje. Eu falei, mandei uma mensagem pra ele e falei pra ele, eu acho que é hoje que o nosso bebê vai chegar. E ele ficou todo empolgado, né? Mas aí eu falei, sem muita esperança, porque na data provável do parto pela ultrassom, tava dando dia 10. E na data do aplicativo que eu tinha baixado para acompanhar a gestação, a data provável do parto seria no domingo, né? No dia 9. E no dia 8 eu já tava sentindo umas coisinhas estranhas já. Então, quando foi à noite, vez ou outra eu senti uma dorzinha, uma fisgadinha e tudo, mas é normal, né? Até porque tem as contrações de treinamento e tudo mais. E aí eu não fiquei tão preocupada. Porém, eu já estava no domingo eu faria as 40 semanas. E na consulta do pré-natal, a enfermeira falou que eles só marcariam a cesárea se passasse das 41 semanas e 3 dias. Ou seja, eu ainda ia fazer as 40 semanas. Né? E eu preocupada com medo de passar do tempo do neném nascer, porque como ele estava muito grande e estava bem pesadinho, a minha barriga estava muito grande. Então eu fiquei com medo de passar do tempo dele nascer e ter alguma complicação, né? Aí quando foi no sábado à noite, eu jantei, tomei banho e fui dormir. Deitei para dormir. O que acontece? Eu comecei a sentir umas coisas, né? Umas dorezinhas assim mais dolorosa, né? Eu comecei a sentir umas dores, não muito forte, mas comecei a sentir umas dores assim, não estava igual às anteriores, né? E estava se intensificando mais. Só que estava sendo bem espaçada. E eu não chamei meu marido. Eu não chamei meu marido para não preocupar ele, até porque eu falei pra ele, eu só vou pra maternidade no último caso, porque eu sei que a gente vai, eles botam pra casa e tal, e eu deixei pra ir já no último caso, né? Como não era a primeira gestação, então eu já tenho mais ou menos uma experiência. Aí, quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, 2 horas, as dores foram apertando mais, foram ficando mais dolorosas. E eu já tava meio que ansiosa, né? É um misto de emoções, assim, que é inexplicável. Então eu já fiquei um pouco preocupada, já fiquei né, ansiosa e tudo mais, mas também não acordei ele. E não consegui dormir. Eu fechava o olho para dormir, aí vinha uma contração, e aí eu acordava e não conseguia dormir. Daqui a pouco eu tava no WhatsApp conversando, a minha tia apareceu online, falei pra ela, né, que eu já tava sentindo dores e tal. E aí ela falou pra mim ligar pra minha mãe e tal. Eu falei que eu não ia ligar, que eu ia esperar as dores ficarem mais fortes. Quando eu já não estivesse mais aguentando, que eu ia chamar alguém pra gente poder ir pra maternidade. E assim eu fiz. Eu baixei um aplicativo de contrações, um contador de contrações. E quando foi já pela manhã, as dores se intensificaram mais ainda e estavam muito próximas uma da outra. Então eu baixei esse aplicativo e comecei a acompanhar as contrações. E eu vi pelo aplicativo que as contrações estavam dando uma atrás da outra
com 40 segundos, né, de duração, de 30 a 40 segundos de duração, e eu estava tendo contrações de 2 e 3 minutos, com menos de 5 minutos de uma para outra. E pelo aplicativo mesmo, depois de verificar e medir todas as contrações, e daí, no próprio aplicativo, ele fala que já está na hora de você se dirigir à maternidade. Então, era mais ou menos umas. Isso foi antes das 8 da manhã. Eu fui, levantei, né? Falei pra minha mãe que eu já estava já sentindo dores. E peguei e acordei o meu esposo, falei pra ele que já tava na hora de ir pra maternidade. As minhas coisas já estavam tudo pronto, então com muita calma e tudo, tomei banho, me arrumei e fomos. Eu não tomei café, eu fui sem tomar café, pela experiência que eu já tenho. Eu imaginei que se eu fosse ficar internada eu teria que estar em jejum, né, porque geralmente eles fazem exames. E aí, como nós não temos carro, pegamos um carro de aplicativos e fomos. Bem pertinho aqui a maternidade, então deu uns 10 minutos, não tinha trânsito nem nada e fomos. Cheguei na maternidade por volta das 9, alguma coisa. E aí, chegando lá, preenchi lá, né, os papéis e tudo. E fiquei aguardando pra médica avaliar o obstetra. Daí meu esposo foi comigo, porque ele ficaria lá para assistir o parto e para me acompanhar, né? Então eu passei pela obstetra e as contrações aumentaram, tava muito forte as contrações, e eu passei na obstetra, ela fez o exame do toque, né? E falou para mim que o meu colo do útero estava intacto, ele estava normal, não tinha dilatação nenhuma. E ela falou pra mim, perguntou pra mim o porquê que eu estava lá. Eu fui e falei pra ela que eu tava sentindo já as contrações e por isso que eu tinha me dirigido à unidade, porque era minha maternidade de referência, né? Aí ela foi e falou pra mim que eu não tava em trabalho de parto assim ativo ainda, né? Porque não tinha tido dilatação do colo do útero e que aparentemente estava tudo normal. Se eu queria voltar para casa, para voltar para lá depois, quando realmente a bolsa tivesse estourado, ou se eu queria ficar lá na maternidade aguardando, mas que não garantia que eu fosse ter o bebê naquele dia. Então eu falei para ela que meu parto seria cesárea, porque eu já tinha 2 cesáreas e que eu já estava com os papéis para fazer a laqueadura. Ela falou para mim que não me garantia que a minha cesariana fosse feita naquele dia, que poderia ser até no outro dia, né, no caso, na segunda-feira. E aí eu fui e perguntei pra ela que se eu podia ficar lá. Ela falou que eu podia ficar se eu quisesse. Eu fui e falei pra ela, doutora, então eu prefiro ficar na maternidade, porque eu estou com muitas dores, então se eu voltar pra casa eu sei que vai apertar e eu vou ter que voltar pra cá novamente. Então já que eu posso ficar internada, então eu vou ficar. Ela falou pra mim que eu iria ficar internada e tudo mais. Aí fomos fazer todo o procedimento, né, pra internação, colher sangue e tudo mais. E já fui pra lá pra ficar internada. Aí eles chamaram meu esposo depois, eu subi, né, pra ficar lá em cima, tem a parte de cima da maternidade, eu subi pra lá pra dar continuidade à internação, né, porque embaixo a gente faz esse procedimento logo de entrada e lá em cima a gente vai pra realmente já ficar lá internado. Então eu subi para a sala onde fica a equipe, né, médica, tem uma sala lá que fica todos os médicos, enfermeiros e tal, e eu subi para lá. Quando eu cheguei lá com meu papel já com o pedido da internação, então o médico me perguntou por que eu estava ali, se a minha cesárea estava marcada, que é aquele caso que eu falei que só marca após 41 semanas. Eu contei, né, que eu estava sentindo dores e tal. Aí perguntaram se a minha bolsa tinha estourado, eu falei que não, mas que eu já vinha perdendo o tampão já, acho que já tinha uns 2 dias que eu vinha perdendo o tampão, bem pouco, mas eu já estava perdendo o tampão. E aí eu tava com muitas contrações. Aí o médico falou, é porque ela já tá com contrações, então ela tem que ficar internada. Aí eles me deixaram lá numa salinha e eu fiquei lá com meu esposo e as dores só piorando, 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 e não me deram medicação, não me deram nada. A princípio eles queriam me dar medicação pra... Logo quando eu cheguei lá na médica, que foi a que me examinou, ela queria me dar uma medicação e me mandar pra casa. Eu falei que eu não queria medicação, porque se ela viesse me dar medicação, eu não ia sentir as dores, ou talvez eu nem... Ai, não sei, eu não quis tomar, né? Aguentei firme as dores, que eu não sou uma pessoa molenga, eu aguento muito, assim, firme, eu sou boa pra dores. Então eu fiquei, parece até loucura falar isso, mas eu sou uma pessoa que eu sou bem resistente. Então fiquei lá internada, e aí meu esposo ficou comigo, e aí as dores só apertando, e toda hora vinha uma contração, toda hora a barriga endurecia e vinha uma contração, e eu lá, firme e forte.
Aí até teve um maqueiro lá que olhou pra mim, viu que eu tava com dores, né? E falou assim, se você quiser gritar, pode gritar. Falei pra ele, não, eu não vou gritar, não, eu aguento. Até porque gritar não ia me adiantar de nada, né? Eu ia fazer um escândalo à toa e eles não gostam dessas coisas. Muita gente sabe disso, que eles não gostam de escândalo de forma alguma. Então passou a tarde toda e de vez em quando alguém ia lá, né, ver como é que eu tava. E aí quando foi já de tardezinha, já eu pedindo a Deus já para chegar logo a hora da minha cirurgia, para ver o que era que eles iam fazer e tudo mais, e as dores apertando. E tinha hora que eu ficava muito querendo ir no banheiro, toda hora querendo ir no banheiro. E eu tinha medo de ir no banheiro e o neném, sei lá, sair, né? Porque meus 2 partos anteriores eu não tive condições de ter normal, eu não tive dilatação. Então assim, eu acho que eu já não tinha condições nenhuma de ter normal, porque eu não tinha dilatação e nem a bolsa estourava. Então quando deu mais ou menos umas 8h30, umas 8h30 por aí da noite. Então foi uma outra equipe médica, né, que tava no plantão lá, me ver. E eu falei, né, conversei com eles, falei que eu tava com muitas dores, o que era que eles iam fazer, que eu tava lá aguardando para fazer cesárea. E aí o médico me examinou, falou que eu estava com 2 centímetros de dilatação, só que esses 2 centímetros de dilatação eu já estava desde mais ou menos as 2 horas da tarde e não evoluía de jeito nenhum, não passava disso. Aí o médico foi e falou que eu tinha que aguardar, né, que eles iam ver o procedimento e tal. Aí eu fiquei aguardando. Quando foi mais ou menos nesse horário que eu falei, umas 8h30 da noite, eu levantei da cama para ir no banheiro e aí escorreu assim na minha perna sangue. Não foi muito, mas escorreu sangue e caiu assim um pouco no chão junto com o tampão. E aí o meu esposo foi lá, chamou alguém, né, da equipe médica, e eles vieram. E aí perguntou se a bolsa tinha estourado. Eu falei que não sentia a bolsa estourar, foi só um sangue que escorreu. E eles foram lá e o médico foi e falou pra mim aguardar. E eu não tava mais aguentando as contrações, assim, de tanta dor, tanta dor, tanta dor. E o meu marido super preocupado, né, mas eu tava lá, firme e forte, aguentando. E aí, daqui a pouco eles vieram, a equipe médica veio, me pegou e me levou para a sala de cirurgia, né? Falou que já estavam preparados lá para fazer minha cirurgia. Então eu entrei na sala de cirurgia, o meu esposo não entrou junto, o meu esposo só entrou depois, que eles fizeram todo aquele procedimento, que abriram a barriga para tirar o bebê, foi quando meu esposo entrou. Então o meu bebê Então eles fizeram um parto, era uma equipe médica nova, o médico era bem novinho ele, mas eu fui super bem assistida, eles todo momento preocupado, ficou um sentado assim atrás de mim, perguntando se eu tava bem e tudo, porque dá um pouco de falta de ar, né, por conta da anestesia e tudo mais. E aí daqui a pouco o neném nasceu, eu escutei o chorinho do meu filho, graças a Deus, até aí então deu tudo certo, só que o meu bebê ele precisou de ir pro oxigênio, porque o bebê ele já estava em sofrimento fetal. Então, assim, ele estava muito grande na minha barriga e ele não tinha mais espaço, assim, para ele ficar se mexendo. Então, ele ficava mexendo e como estava apertadinho, ele nasceu cansado. Ele ficou muito cansadinho, essa foi a explicação que me deram. Ele nasceu cansado porque já estava na hora dele nascer. E aí, foram colocar ele no oxigênio e levaram ele para UTI para colocar no oxigênio, né? E ele ficou na UTI. Aí e foram cuidar de mim, né? Aí foram fazer depois que o bebê nasceu, que meu esposo viu, tirou a foto e tudo, aí meu esposo saiu da sala e eles foram terminar a cesárea. Então eu lá deitada e eu a todo momento ouvindo eles conversando, foram fazer a laqueadura e na hora da laqueadura eu ouvi eles conversando, que eu ouvi a enfermeira falando, ai, mas não tá parando, não tá parando, e eles todos nervosos lá e falando que não tava conseguindo parar, e foi que eu entendi que eu tava tendo uma hemorragia. Então o médico, a equipe muito boa, né? Eles lá conseguiram fazer a minha laqueadura e fizeram tudo direitinho lá. E aí eles a todo momento preocupados comigo, se eu tava bem, E enfim, saí da sala de cirurgia, o médico falou pra mim que tinha conseguido fazer minha laqueadura, mas que eu tinha tido uma hemorragia e que estava tudo certo, que tinha feito a laqueadura, né? Então eu fui para a sala de observação, não fui para o quarto, me deixaram na sala de observação. E aí na sala de observação eles viram que eu estava tendo hemorragia, a hemorragia não parou, não parava de jeito nenhum. E aí a enfermeira, eu não fiquei com meu bebê, eles levaram, né, tentaram colocar oxigênio na sala, no quarto mesmo onde eu estava, e não conseguiu porque o bebê ficava tirando a cânulazinha do oxigênio e não estavam conseguindo. Então a enfermeira me mostrou ele e rapidamente ela levaram ele para colocar na incubadora, né, lá na UTI. E aí eu não vi mais.
Aí a equipe médica ficaram cuidando de mim, as enfermeiras ficaram cuidando de mim e a hemorragia não parava de forma alguma. Então, toda hora vinha alguém e espremia minha barriga e a anestesia já tinha passado nesse momento. A anestesia já tinha passado, acho que já era mais ou menos uma meia-noite já. E elas espremiam assim, puxando minha barriga para baixo para botar o útero de volta pro lugar, e espremendo e tirando aqueles pedaços, né, de sangue. E o meu marido que estava assim na minha frente, eu estava deitada, meu marido estava na minha frente vendo tudo aquilo lá. E aí ele falou que tinha muito sangue mesmo, assim, nas minhas costas, até porque toda hora as enfermeiras vinham, tiravam o lençol, trocava, daqui a pouco já encharcava e elas tinham que vir novamente para trocar novamente. E aí teve uma hora que uma médica veio, aí botou assim a mão e começou a puxar aqueles pedaços de sangue, tirando, né, o sangue, os coágulos de sangue que estavam acumulados dentro, que não pode deixar. Então ela estava tirando, tipo, fazendo uma limpeza. E aí foi nessa hora que eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu me agarrei a Deus, eu tenho muita fé. E pedi a Deus que aquela não era a minha hora. Então, meu bebê já estava já na UTI, né? E eu preocupada com ele também. E aí, eu preocupada com meu esposo que estava comigo lá. E meu esposo até foi forte, porque ele não é muito forte para essas coisas, não. Mas aí, fiquei lá por um tempo. Quando foi bem mais tarde, eu já estava bem melhor. Mas eu estava muito pálida, eu fiquei muito amarela. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem o estado que eu fiquei. Não consegui tirar muitas fotos por conta do estado que eu fiquei, né? Eu fiquei muito fraca mesmo, porque eu já estava com problema de anemia. Quem assiste o canal já sabe que eu passava muito mal na minha gestação e era anemia que estava muito forte. E aí com essa hemorragia eu fiquei muito pior. Então o que acontece? Eles me levaram para a sala, eu não lembro mais ou menos que hora que eu fui para o quarto. Aí fui pro quarto, fiquei lá, a anestesia já tinha passado, já estava passando já, e fiquei lá no quarto. Isso já era madrugada, já pra manhã da segunda-feira. E aí meu esposo ficou lá comigo, aí quando foi na segunda-feira de manhã, a equipe médica passou, né, eles passaram lá pra saber como eu tava e tudo mais, e tava tendo estágio, né, muita gente estagiando lá, muitos profissionais novos que estavam se formando, e eram entre e sai, e de enfermeiro, de todo mundo. Oi, filho, tá sorrindo pra mamãe. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá aqui. Oi, filho, tá sorrindo pra mamãe. E aí, pessoal, como eu tava falando pra vocês, pra resumir, pra não ficar muito longo esse vídeo, porque já tô vendo aqui que já tá bem grande. Então, na segunda-feira, eu não me recordo se na segunda-feira se eu levantei da cama. Não levantei na segunda-feira, eu levantei na terça-feira. Na terça-feira, eu só pude levantar na terça-feira pra tomar o banho. Então, quando foi na terça-feira que elas liberaram pra me tomar o banho, E então, como eu estava falando, o Elias nasceu no dia 9 de maio, foi no Dia das Mães, às 21h02 da noite. Então, quando foi na segunda-feira, o meu marido ficava todo o tempo indo na UTI neonatal, né, ver como é que ele tava. E eu louca pra pegar ele, doida pra dar beijinho, né, amamentar, né, e esperando. E aí, quando foi na segunda-feira à tarde, por volta das 5 horas, o meu marido falou que ele ia vir para o quarto. Nossa, eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus. Aí, quando foi mais ou menos umas 6 horas, de 5 para 6 horas, o meu marido foi buscar ele e levou ele para o quarto. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder pegar ele, dar beijinho nele, amamentar ele, né, que lá ele estava tomando leitinho, suplemento. E aí ele ficou no quarto. Então, passamos a noite. Quando foi na terça-feira, a equipe chegou para me liberar para o banho, né? E aí eu fui tomar banho, meu marido foi me auxiliar lá no banheiro. Tinha uma enfermeira lá muito boa, muito maravilhosa. Então ela toda preocupada, né, porque eu tava muito pálida, muito amarela. E aí a gente foi para o banheiro. Quando chegou lá no banheiro que eu fui tirar a roupa, eu passei mal. Eu ia desmaiando, eu ia caindo no chão, eu não caí porque meu marido me segurou, a enfermeira também, coitada, se molhou toda, molhou o celular, mas ela não se preocupou. Ela chamou outra enfermeira, me ajudaram, me auxiliaram, me sentaram, eu tomei banho. Foi um banho mais ou menos, porque não deu pra tomar banho direito, porque eu tava sentada na cadeira. Então eu ainda tava sangrando muito, o sangramento não parava de jeito nenhum. E elas ficaram muito preocupadas, né, por conta que eu tava muito pálida, passei mal mesmo, e se elas não tivessem lá pra me ajudar, pra me segurar, eu teria caído no chão e vai saber o que tinha acontecido com a minha cirurgia, né.
Então eu tive o Elias no domingo, eu fiquei a segunda, fiquei na terça, na quarta. Eu imaginei que ia ter alta, não tive alta. As minhas companheiras que estavam no quarto tiveram alta, foram embora. Entre outras pessoas, eu não tive alta por conta da anemia. Então, eu precisei tomar Noripurum na veia e tomei 2 ampolas de Noripurum e mesmo assim eles não me liberaram. Então eu passei a segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi na sexta-feira, a médica foi me avaliar, a médica mesmo, não eram os residentes, porque os residentes passaram a semana toda lá. Então, quando foi na sexta-feira, a médica me avaliou, olhou minha cirurgia, eu tava por fora, tava tudo bonitinho e tudo mais. O bebê já tinha recebido alta, já fazia 2 dias, ele tava super bem, graças a Deus. E eu doida pra vir pra casa, porque coitado do meu marido, ele tava lá me acompanhando, sentado numa cadeira, né, dessas cadeiras de ferro, era muito ruim. Então, às vezes a gente dividia a cama, porque era um pouco mais confortável, né, pra ele ficar. E ele ficou lá comigo o tempo todo. Então, quando foi na sexta-feira, a médica me avaliou e eu estava muito pálida ainda, muito amarela. Então, ela pegou minha mão assim, meus dedos, apertou assim. O sangue parece que não vinha, gente. Minha mão estava muito branca. Ela apertando as unhas, olhou assim meu olho e falou assim, mas parece que ela é muito branca, então ela não vai ter muito assim, não vai estar muito corada e tal. Então, eu doida pra vir pra casa e perguntei se eu já ia ter alta. Elas falaram que provavelmente não, eram 3 médicas que estavam nesse dia. Fui contar a história da bariátrica, né, que o médico havia falado pra mim parar as vitaminas e tudo mais, e ela falou que não parasse de forma alguma de tomar as vitaminas, porque essas vitaminas que a gente pós-bariátrica toma, é pra vida toda. Eu nunca vou poder parar de tomar, entendeu? Porque senão as minhas taxas baixam e corre o risco de ter isso aí, uma anemia, fraqueza, tudo mais. Aí ela me recomendou um monte de coisa, falou pra mim ter cuidado, pra mim se cuidar em casa, pra mim comer chupar muita laranja, fazer os exames periódicos e tudo. Mas que se eu passasse mal, continuasse passando mal, tendo fraqueza ou alguma coisa parecida, que eu podia voltar na maternidade para tomar sangue, porque por ela eu ficaria mais uns dias lá para tomar sangue, mas eu queria muito vir para casa. Então, ela me liberou, eu fiquei muito feliz e eu pedi a Deus, para Deus cuidar de mim. Deus sempre cuidou de mim, nunca me abandonou. Eu sou muito grata a Deus por tudo, por exatamente tudo. Então, eu pensei assim, em casa eu vou me cuidar direitinho, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, ela passou minha medicação, intensificou mais o ferro, né, pra me tomar, eu tô tomando ainda. E eu tô melhor, assim, aparentemente eu tô melhor, eu não passei mais mal de tontura, nem de fraqueza, tô comendo super bem. O meu bebê tá amamentando, mama a hora que ele quer, a hora que ele sente vontade, ele mama. Então, assim, os primeiros dias foram difíceis por conta da amamentação, né? Tem aquela fase de ser dolorido e tudo mais. E aí a minha cirurgia também, os pontinhos, eles ficaram saindo líquidozinho, supurando um pouquinho. Mas graças a Deus tirei os pontos e tô bem, aparentemente tô bem, gente. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que em primeiro lugar Deus, né? E a gente tem que ser grata a Deus por tudo. Eu estou aqui contando essa minha história, que eu garanto pra vocês que se não fosse Deus eu não estaria aqui. Eu fiquei muito ruim mesmo. Quem me viu sabe. É tanto que uns 20 dias depois me ligaram do hospital onde eu ganhei o neném pra saber como eu estava. Eu acho que pra saber se eu estava viva, porque do jeito que eu estava lá, foi coisa de Deus mesmo. Mas eu tô aqui contando essa história pra vocês. Eu tô me cuidando. Todos os dias eu agradeço a Deus por tudo. E é isso. E a gente tem que ser grata a Deus por cada coisa, porque sem Deus a gente não é nada. Eu tô aqui contando pra vocês o meu relato de parto. E esse foi o vídeo aqui pro meu canal. Eu espero que vocês deixem um like. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Um enorme beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e até mais. Tchau!